Bom, gente, bem-vindos a essa segunda entrevista da série de entrevistas que a autoria está fazendo. Hoje a gente vai conversar com a Laura Grossman. Ela é formada em administração na USP, ela é mestra em book publishing pela Casa Educação, passou pela editora Planeta, foi finalista do prêmio Jovens Talentos do Publish News em 2017 e hoje ela é gerente de autopublicação na Amazon. Oi, Laura, tudo bem? Bem-vinda à nossa conversa com a autoria. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Estou bem animada para conversar com vocês hoje. Legal, massa. Bom, eu vi que você se formou em administração lá na FEA USP e o seu TCC chama O Livro como um Best-Seller, Análise Estatística sobre a Chance de Sucesso de um Livro. Ou seja, você já foi mordida pelo bichinho do mercado editorial lá atrás. Como que você entrou nessa história do livro, do mercado editorial? Como que começou tudo isso? Olha, assim, livro no geral, acho que sempre teve muito presente na minha vida, né? Então, na verdade, acho que foi até o contrário, né? Não foi tanto eu entrar no livro por causa do mercado editorial, foi eu entrar no mercado editorial por causa do livro. Eu comecei, assim, eu amo ler desde que eu me entendo por gente, assim, minhas memórias mais antigas era meu pai lendo O Papagaio da Princesa Penélope para mim, inclusive era um dos meus livros ícones da infância, tem frases do livro que é piada interna entre a gente até hoje, ele me lia isso para mim quando eu tinha acho que 3 anos. E eu sempre gostei muito de ler, né? Eu comecei a ler muito cedo, então, assim, acho que com uns 5, 6 anos eu já estava lendo livros sozinha, eu já gostava muito de ler. Quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11, eu já estava lendo livro em inglês, porque eu não aguentava esperar a continuação ser traduzida para terminar a série. Era Harry Então, Potter, sempre foi muito presente. Harry Potter, Diário da Princesa. Diário da Princesa, eu lembro de ter tomado a decisão de falar, eu quero esse livro em inglês. Será que eu consigo? Não sei, vamos descobrir. E aí eu comprei lá na Cultura, e aí deu certo, né? Então seguimos. Mas, enfim, eu sempre gostei muito, né, de ler, e eu sempre li muito. Então, assim, meu quarto, na época, que a gente tá, inclusive, no meu escritório da minha casa, tem um monte de livro aqui em volta de mim, né? Mas na casa dos meus pais era minha cama rodeada por livros em cima. Inclusive, teve uma vez que a prateleira caiu logo depois que eu tinha saído para a escola. Então, meus pais falam que os livros quase me mataram. Uau. Pois é, mas assim, enfim, sempre foi muito, muito presente nisso. E no meio da faculdade, né, eu não tinha, assim, na verdade na escola, né, eu não tinha considerado muito trabalhar com isso, né, eu estava mais direcionando para a economia, eu queria trabalhar em multinacional, eu queria trabalhar mais com essa parte de exatas. E eu entrei na faculdade de administração, né, na USP, e depois disso eu fiquei meio, assim, não sabia se era bem isso que eu queria, tava meio perdida, aquela coisa, né, de crise no meio da faculdade, aquela história de sempre. E aí um dia meu pai é muito pivô na história, minha relação com os livros, mas ele entrou um dia no meu quarto, e aí eu tava no meio dessas crises, e ele falou pra mim, eu não sei por que você tá em crise, tipo, é tão óbvio pra mim que você deveria trabalhar com livro, e aí parece que foi uma chavinha, assim, eu falei, nossa, mas que é verdade? Eu deveria mesmo, eu gosto muito disso. Que legal. E aí, daí nisso eu comecei a meio que tentar direcionar para isso, né? Falar, não, acho que eu quero ser editora, e eu considerei largar, né, a administração para fazer ou editoração ou produção editorial. Só que eu já estava nisso, eu já estava bem no meio do curso, né? Faltava pouco para terminar, e assim, eu já estava fazendo administração, que é um curso bem coringa, né? Você consegue aplicar ele para muitas áreas diferentes, e te dá uma base muito boa. Então, eu achei que valia mais a pena fazer os dois ao mesmo tempo. Só que aí, nisso, eu resolvi que eu não queria fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Falei, vou fazer uma pós depois. E aí, eu vejo onde vai dar. E aí, foi como eu cheguei no Book Publishing. E, né, mais ou menos nessa época, assim, do fim da graduação, eu estava procurando estágio, eu queria fazer um estágio que tivesse a ver com isso, né, a ver com essa parte de livros, que conseguisse me direcionar mais para a parte de edição do livro. E nessa época, a Amazon tinha acabado de abrir, acabado não, né, fazer uns meses que tinha a loja de livros físicos, né, que inaugurou em 2014, né, no meio de 2014. E aí, no finalzinho de 2014, que era quando eu estava começando a procurar, assim, falar, talvez queira isso, não. E tinha essa vaga na área comercial para lidar com as editoras. E aí eu aproveitei, me candidatei, passei. Legal. E aí entrei na Amazon. E assim, acho que estando dentro da Amazon foi inclusive o que abriu um pouco o olhar para o meu TCC, né? Que
estando muito presente com essa parte numérica, né? A gente estava olhando mais o outro lado, né? Que era a parte de venda de livros e compra de livros, especialmente. E era uma coisa que eu focava bastante e gostava muito, tenho muito interesse até hoje nisso. E eu sempre gostei muito de estatística também, né? Então, eu falei, né? Eu entrei na economia e administração porque eu gosto de exatas também. É estranho, né? Mas eu gosto. É inusitado, né? A gente pensa na galera dos livros com um pouco de medo das Ainda mais exatas. assim, sonho da minha vida era ser editora, mas eu amo fazer uma análise estatística. Legal. Tá certo, tá tudo bem. Justo. Mas aí eu comecei a fazer isso, assim, também. Eu ir atrás de o que eu conseguia fazer de trabalho de conclusão de curso que tivesse a ver um pouco com as duas coisas. E nem foi tanto a ver com a Amazon, né? Acho que estando presente na Amazon me possibilitou pensar no tema, mas assim, eu meio que fui pegando as informações de vários lugares diferentes. Eu fiz como se eu não estivesse trabalhando na Amazon, né? Eu peguei as bases completamente independente. Sim. Então, assim, ajudou bastante nessa parte de assim, conhecer o mercado. Nisso eu conheci bastante dos outros varejistas que a gente olhava na época, conseguia usar como base e tal. Então, assim, foi meio que aí que eu cheguei nisso, né? Então, depois disso, eu fiquei alguns anos na Amazon, né? Daí, conforme você mesmo falou, né? Saí para trabalhar no Planeta. E aí, depois eu voltei. Basicamente, foi isso. Massa. Bom, você foi criada no mercado dos livros na sua formação profissional, mas você, imagino que você tenha esse conhecimento de outras áreas, você estudou formado em administração. Para você, o que é... Existe alguma diferença entre o mercado editorial e outros mercados? Alguma coisa que seja realmente muito diferente em característica? Ou é mais um mercado? Como que você enxerga o mercado editorial versus outros mercados por aí, de varejo, por exemplo? Olha, eu acho que uma coisa que é bem tangível, assim, do mercado editorial é que as pessoas, os profissionais do mercado editorial, eles têm uma paixão muito grande pelo produto que eles estão vendendo, né? Isso é muito diferente, né? Porque até eu trabalhei no Uber também, né? Então, e em outras, tipo, eu trabalhei em farmacêutica também antes, e o jeito que as pessoas tratam o produto que elas mexem, eu sentia bastante diferença, né? Eu acho que tem uma paixão muito grande dentro do mercado editorial, isso em todos os lados, assim, né? Tem quem trabalha com livro na concepção e na criação e na produção do livro, e quem trabalha na venda também, eu sinto que tem mais essa relação próxima com o produto, até porque o próprio cliente, né, a pessoa que gosta de ler e está comprando livro, não é uma compra assim, eu comprar um computador, né, comprar uma TV ou comprar alguma coisa assim. Você gosta, você compra porque você quer continuar lendo, né? Então, assim, eu percebo muito essa diferença e eu acho que dentro do mercado em si é uma coisa que dá para aproveitar, né? Então, assim, você trabalha aquela idealização de você trabalhar com o que você ama, né? Então, que foi como eu cheguei aqui em primeiro lugar, né? Então, você é a prova viva que dá. Falar. Exato. Mas eu sinto muito isso, assim, então é muito legal, porque você vê o brilho no olhar das pessoas, né? Você fala de livro com o editor, você vê que meu editor realmente gostou daquele livro, ele realmente mexeu na vida daquele cara. Eu até, assim, nossa, eu li esse livro e realmente mudou minha perspectiva disso e daquilo. Então, acho que é muito legal do mercado, né? Eu sinto muito isso dentro desse ovo que a gente está de mercado editorial. Legal, massa. E você entrou na Amazon lá atrás como stag, né, como estagiária, você falou que você entrou na área de vendas dos livros físicos, você saiu, foi fazer outras coisas e agora você voltou. E o que você está fazendo, assim, para quem não conhece nada, o que você faz exatamente na Amazon hoje? Claro, super importante a gente explicar, né? Então, hoje eu sou a gerente de autopublicação, né? Então, eu gerencio o nosso programa que chama Kindle Direct Publishing, que é o nosso programa de autopublicação da Amazon. Então, é uma ferramenta gratuita, qualquer um pode publicar. Você publica o seu livro, seu arquivo de Word, pode até ser, você vai precificar, você vai definir sua capa, você vai definir em quais lojas da Amazon você quer vender, e aí a cada venda desse livro você ganha um royalty, né? Então, os royalties que a gente paga são de até 70%, né? Então, a pessoa pode ganhar até 70% de royalties com a venda desses livros. E a gente, assim, é super animador a gente trabalhar com isso, né? Porque a gente vê um monte de tipo de autor diferente e vários tipos de livros diferentes que estão sendo publicados e, enfim, basicamente é isso que eu faço, né? Eu gerencio isso aqui hoje. Legal. E, bom, até na minha conversa com o Bianco, né, na semana passada, a gente estava falando que o Bianco foi um autopublicador raiz, né? Ele pegou o dinheiro da FGTS, foi numa gráfica, imprimiu, ia de porta em porta e tentava vender os livros dele para os livreiros, enfim. Hoje em dia,
não é mais necessário por iniciativas que nem o Kindle, né, o KDP, mas o mercado editorial sofreu um baque muito grande nos últimos 10, 15 anos, né, e agora com a pandemia meio que foi uma outra chute no estômago do mercado, assim, em algum aspecto, junto com a Saraiva e a Cultura. Então o mercado editorial mundial, mas especialmente no Brasil, tá bem mexido, ainda meio que rola uma incerteza, talvez, de onde vai, o que vai acontecer. Qual que é a sua visão sobre isso, assim, para os autores, para os leitores, o que você vê acontecendo, o que você acha vai acontecer num panorama geral? Sei que é uma pergunta meio ampla, assim, mas algum aspecto que você acha interessante de pontuar, o que você está vendo por aí que está mudando para os próximos tempos aí? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente sempre enfatiza, né, que eu enfatizo muito a gente dá bastante webinar, a gente conversa bastante em feira e etc, e é uma das coisas que eu sinto bastante a necessidade de pontuar, que é o mercado, ele tá bem que em constante movimento, e eu acho muito importante que os autores entendam onde eles estão inseridos, né? Então, hoje em dia, né, o próprio Bianco falou que ele era a publicação raiz, né, que ele imprimiu e tal, isso não é a única opção hoje em dia, né? Então, para você começar uma publicação hoje, né, um autor que está começando a sua carreira, ou um autor que já publicou em editora antes, saiu de editora, ou quer sair de editora, existem inúmeras possibilidades que ele pode fazer, e não tem uma opção certa, né? Não tem um caminho certo que a pessoa tem que fazer para ela ter sucesso. E eu acho que a quantidade de opções que a gente tem disponível hoje em dia ajuda a pessoa conseguir achar o caminho mais certo para ela, né? Dentro do KDP, a gente consegue oferecer uma opção que é gratuita, que eu acho que é um diferencial bom hoje em dia para tanto quem está começando quanto quem já tem e quer continuar publicando. Então, assim, você consegue publicar gratuitamente, ganhar os royalties em cima disso e ter acesso. Assim, você está dentro da loja da Amazon, assim como um livro de um autor super conhecido. Assim, você tem potencial de chegar aos clientes da Amazon e você consegue fazer com que o seu livro esteja bem colocado na loja de um jeito que as pessoas consigam acessar o livro, né? Que é nosso grande intuito, né? O grande intuito do KDP é fazer a ponte entre o autor e o leitor, né? A gente trazer conteúdo, aumentar a bibliodiversidade, fazer com que as pessoas tenham acesso a livros que talvez elas não teriam em outras situações. Então, eu acho que o mais importante que eu vejo, assim, né, voltando a um pouco ao que você perguntou, é entender bem o que está acontecendo. Tem muita coisa nova saindo, né? Eu acho que o conceito editorial, assim, de, não, eu escrevi meu livro, daí agora eu vou dar meu manuscrito para a editora vai gostar ou não, e aí acabou meu trabalho. Isso acabou um pouco, eu acho que acaba sendo um pouco responsabilidade do autor, né? Com Sim. grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você terminou o livro, você tem essa responsabilidade agora de entender um pouco do contexto e entender o que faz mais sentido para você, né? Então, eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu, quando comecei, né, lá atrás, né, quando eu pensava em livro e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no mercado e etc., não era uma coisa que me vinha tão fácil à cabeça. Para mim era uma caixinha de surpresas. E eu acho que hoje em dia não, né? Eu acho que tem um pouco mais essa necessidade de você entender o que você tá, onde você está se metendo, né? Onde você está inserido. Sim. Mas aí, fazendo uma provocação, assim, porque hoje o KDP é muito fácil, ele é muito fácil acesso e por isso ele é muito saturado também, né? Então tem muita publicação rolando, muita gente, e isso acaba, nos bons velhos tempos, que não eram tão bons velhos tempos assim, as pessoas publicavam e a editora tinha um papel forte ali de fazer não só de publicar, mas de fazer a publicização, de colocar a pessoa em eventos, porque ela tinha muito interesse em vender. Quando você, autora, coloca no KDP, é óbvio que a Amazon quer que venda-se livros, mas não venda especialmente o seu livro. Então, como você falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O que dá para o autor chegar num público através do KDP? O que mais ele precisa fazer? Porque simplesmente colocar no KDP não resolve. Então, o que você, do lado de dentro, que você gerencia todas essas obras, o que você vê que os autores que são diferenciados, o que eles estão fazendo? O que é importante ser feito? Enfim, qual que é a sua visão a respeito dessa troca, né? Porque agora está muito fácil, mas também está muito fácil. Você precisa fazer um esforço, né? Uma das coisas que a gente mais ouve, na verdade, né, é de como começar, né? Eu acho que é muito importante quebrar esse paradigma, que eu comentei agora há pouco, tinha essa concepção de assim, você dá o manuscrito na mão da editora e a editora vai fazer o trabalho para você. E isso na autopublicação é muito difícil de acontecer sem o seu esforço, né? Então,
o autor que é autopublicado, ele é o dono da empresa dele, né? Então, ele é o responsável por fazer todas as verticais do livro dele funcionarem e isso tudo conseguir girar a rodinha dele para o livro dele ganhar mais relevância, por consequência, mais venda e chegar em mais leitores, né? Então, acho que é muito importante hoje em dia você ter uma presença, né? Então, a gente deu, inclusive, até comentei com você mais cedo, né? Mas a gente teve um webinar agora na terça-feira que era justamente desenvolvendo a estratégia de promoção do seu livro, né? De como começar. E isso é uma coisa que a gente também foca bastante, né? Que a gente tem webinars recorrentes, né? Pelo menos um a cada 3 meses a gente faz sobre vários temas diferentes dentro da esfera, né? Do KDP. E aí essa questão de desenvolver a estratégia promocional do livro é muito baseado nisso de você criar a sua imagem como autor, né? Então você vai ter que criar uma marca de autor, você precisa criar uma presença online, seja ela qual for a que funciona mais para a sua estratégia, né? Tem gente que vai publicar infanto-juvenil e talvez funcione mais a pessoa ter uma presença em Twitter e Instagram, porque o pessoal tá, ou TikTok, porque o pessoal tá mais presente. Enquanto isso, tem autores que estão publicando sobre autodesenvolvimento ou negócios que talvez precise de uma presença mais forte no LinkedIn. Então, assim, e não é só rede social, né? A gente, assim, você construir a sua base de leitores, você ter essa marca mesmo, que você consiga fazer essa recorrência, que os leitores consigam te achar caso eles se interessem. Você ter uma presença para os leitores te acharem é muito importante também, né? Porque hoje em dia é super fácil você acessar as pessoas, assim, não é mais aquela coisa tão distante, já é o autor que publicou, eu não consigo falar com ele. A gente tem inúmeros casos que o autor conversa direto com o leitor no grupo do Facebook, né? Então, assim, é muito constante isso. Eu acho que o autor ele tem que ter bastante essa consciência, né? Que ele vai receber críticas positivas e negativas, vai receber críticas construtivas, na verdade, vai receber esse tipo de feedback, vai receber avaliação. Ele está presente nas redes, ele está falando direto com os leitores, ele está chegando em mais gente com isso. E eu acho que tudo isso faz com que assim, ajuda o livro dele a se destacar. Claro, não é uma fórmula, né? Não é uma coisa assim, faz isso, A mais B, você vai conseguir tal coisa. Depende muito das ações que o autor tomar. E, claro, depende do livro e depende da qualidade do livro. Ele está trabalhando, exato. Uma coisa que a gente também foca muito, assim, bato bastante nessa tecla, é que não é porque o seu livro é autopublicado que ele tem que ter a qualidade menor. Muito pelo contrário. Assim, você tá, que nem eu disse agora há pouco, assim, você está sendo vendido na Amazon do lado de livros que são vendidos por editoras, né? E os clientes não sabem a diferença entre um e outro. Assim. Então, para o cliente, ele está comprando um livro. Então, é muito importante que você consiga fazer com que o cliente fique preso no seu livro, né? Se prende no seu livro, goste do seu livro, dê uma boa avaliação. E isso, assim, é totalmente relacionado com a qualidade do livro. O recurso que você gastou para isso, assim, o recurso não digo nem tanto pagar, né? Claro, se você tiver recurso para pagar por uma revisão, para fazer uma capa profissional, etc., a gente sempre recomenda, mas não é necessário. Mas o que eu digo de recurso é quanto tempo você gastou revisando esse livro, quanto tempo você mesmo gastou criando uma história que fizesse sentido, ou fez a pesquisa que fizesse sentido, ou qualquer coisa do gênero. Então, acho que tudo isso é relacionado, né? Não tem uma fórmula mágica, que nem eu falei, então é difícil dizer, assim, tipo, o que tá dando certo, o que não, mas tudo isso eu acho que ajuda a boa performance do autor, e eu acho que são as principais coisas que o autor tem que levar em conta quando ele tá começando, ou quando ele já tá no meio da carreira dele, né? Ele já tem alguns livros publicados, vai publicar mais, quer fazer disso uma carreira e ganhar dinheiro com isso, ele precisa levar isso em consideração. Sim. Acho muito legal você falar que é isso, né? Não é porque que é uma coisa que às vezes a gente perde um pouco, né? A gente fica muito nessa onda de como publicar, o que fazer, o KDP tá aí, o Wattpad, não sei o que, tem várias plataformas, mas o leitor, ele realmente tá comprando um livro, né? Ele tá acessando um livro. Então, se na editora vai passar por... primeiro vai ser uma seleção gigantesca, depois vai passar por um editor, vai ter várias reescritas, vai passar por um revisor, por um diagramador, pelo capista, por um monte de gente que vai fazer aquele livro ficar melhor, né? Então, é isso. Quem está entrando também nesse jogo tem que entender que é um livro, então você está competindo com livros de editoras e livros de autopublicação, então a qualidade é muito importante também. Então o autor hoje em dia tem que pelo menos ter noção dos processos editoriais que acontecem por trás, que não é simplesmente colocar lá o que ele escreveu sem passar por uma revisão, né? Mas exato. Especialmente assim, logo depois que você termina de escrever e aí você tá com aquele manuscrito que tá super cru ainda, né? Isso. Então, exato, manuscrito. E entender que isso, assim, dificilmente isso vai ser a versão final, assim, acho que não conheço nenhum caso que isso tenha ido direto, e eu acho que você ter essa pesquisa prévia antes, entender como funciona o processo,
como eu disse, você não precisa necessariamente gastar dinheiro com isso, não precisa ter recurso investido, mas entender o processo e entender como que você vai cobrir para fazer assim, o melhor produto possível para o seu leitor, né? Sim, legal. Queria mudar de assunto um pouquinho, falando, você está na Amazon, né? Então, a, a empresa dos algoritmos, das vendas, né? Uma empresa que inaugurou um pouco essa coisa de também de varejo de múltiplas coisas, de muito dessa propaganda de conhecer, né? A parte algoritmo mesmo, de ser bem automatizado, mas você foi responsável pela criação da página de indicações Amazon, que é uma coisa que ainda é feita a dedo. Então, uma pergunta assim, as lojas online vão engolir as livrarias, os algoritmos vão engolir os livreiros, ou ainda tem espaço e sempre vai ter espaço para para ação humana dentro do livro? Em algum momento você vai saber, o algoritmo vai saber que tem 3, 4 livros que você leu e ele vai sempre acertar o livro que você vai gostar mais. Você que está aí dentro da Amazon, que você tem a parte mais artesanal e a parte mais automatizada, como que é esse equilíbrio, assim, essa dialética muito doida? Olha, quando eu criei a página, né, da página de indicações, assim, na verdade foi eu, né, foi um time, mas eu Uhum. idealizei e tal, mas acho que o grande diferencial que a gente queria trazer era justamente essa parte de curadoria de livro, né, que eu acho que, como eu disse, né, o consumidor de livro, ele não é o mesmo, não é exatamente como você consumir uma geladeira ou uma garrafa de leite, né, Sim. você gosta de livro porque você gosta de coisa boa para ler, né? Então acho que a curadoria faz toda a diferença nisso e eu vejo assim a Amazon americana tem bastante esse foco, né? Eles têm assim seleções recorrentes que eles colocam no ar mensalmente e eles fazem essa curadoria também e é isso que a gente buscou trazer para cá, né? Eu acho que sempre vai ter espaço, o livro, tendo leitor, sempre vai ter espaço para bons livros, né? Então, Sim. e eu não acredito que isso esteja morrendo, pelo contrário, eu Uhum. acho que tendo, assim, as pessoas sempre querem ler boas histórias, então isso eu acredito que tem espaço sim. Bom, Laura, a Amazon ela promove várias coisas, mas uma delas que está acontecendo agora é o prêmio Kindle. E como esse prêmio existem outros. Então, queria que você falasse um pouquinho do prêmio Kindle, se você quiser, mas também falar um pouco qual é a função desses prêmios, qual a função desse tipo de fomento, assim, por que isso é importante? Por que a gente ainda faz esse tipo de prêmio, esse tipo de concursos, enfim, o que é... Uhum. Por quê? Bom, vou dizer mais pelo Prêmio Kindle, né? Que eu tô mais na linha de frente dele. Mas, Sim. bom, o Prêmio Kindle, ele surgiu muito com o intuito de fazer com que histórias boas cheguem ao maior número de pessoas possível, né? Então, a gente quer achar boas histórias que sejam, não necessariamente produção nacional, né? A gente aceita inscrições de praticamente todos os países do mundo, só alguns que a gente não aceita, mas estando em língua portuguesa, você pode concorrer. E um dos principais objetivos dele é justamente a gente trazer literatura de boa qualidade, né? Literatura assim que a gente consiga se assimilar com os leitores, que consiga trazer essa agregação de valor e chegar ao maior número de pessoas possível, né? Então a gente sempre está buscando isso, tanto que a gente está na quinta edição agora, né? Nas primeiras 4 edições a gente sempre buscou isso, na quinta não é Vai ser diferente. diferente. Uhum. E então, eu acho que assim, é uma coisa que a gente sempre busca, essa variedade, os critérios de seleção mesmo, eles refletem isso bem, né? Então, a Uhum. gente busca qualidade, a gente busca viabilidade comercial, a gente busca várias coisas que eu acho que refletem bastante essa questão do livro conseguindo ser acessível para o maior número de pessoas que tenham esse interesse pela leitura, né? E eu acho que o prêmio em si, ele acaba também funcionando muito, eu acho que qualquer prêmio, né, nesse sentido, ele funciona muito como não é um trampolim, mas é algo que ajuda bastante na carreira do autor, né? Então, usar Sim. isso como, assim, especialmente para autor que está focando nessa parte de, assim, literatura, uma literatura de alta qualidade, que ele consiga, que seja acessível, né, para Uhum. muita gente, usar um prêmio para isso, você ganha bastante divulgação, você está concorrendo com inúmeras outras obras que também são igualmente bem qualificadas, então você tem esse peso por trás, né? Então, assim, acho que basicamente do prêmio é isso que a gente acredita. E assim, é super legal a gente ver que tá na quinta edição e ganhando cada vez mais força, né? Porque Sim. assim, é muito legal ver a resposta das pessoas, né? Porque a gente vê Uhum. que é uma coisa que dentro do mundo editorial, assim, né, do nosso mercado e tal, as pessoas já reconhecem como um marco e a gente Sim. consegue trazer isso para mais perto do leitor, né? Então,
que é sempre nossa grande Objetivo. preocupação. E, assim, só para começar o jabá também, né? A gente está com as inscrições abertas ainda, para quem tem uma boa história aí na gaveta. Se inscrevam, pessoal. Tá aberto até dia 18 de outubro agora, dos 23h59, outubro de 2020, tá? Não sei se alguém tá vendo isso em 2022, mas... Em 2022 vai ser a 7ª edição do Prêmio Kindle, mas exato, aí você tem que se informar no no calendário de 2022. Exato, em 2022 entre no prêmiokindle.com.br e vê as datas lá, mas para 2020, quem tiver interesse pode entrar em www.premiokindle.com.br, a gente tem o edital lá, todas as informações que precisam saber para se inscrever, e aproveitem, né, eu acho que se você tem um romance inédito que você queira inscrever, a gente está com, como eu disse, as inscrições estão abertas, o prêmio é um prêmio de R$40 mil, é dividido entre um adiantamento de 20 mil, que vai ser pago pela Record, que é a nossa editora parceira, e 20 mil em prêmio mesmo, dinheiro pagos pela Amazon, além de o livro ter a edição física impressa pela Record, e a edição especial dele vai ser incluída na assinatura da tag Curadoria, e distribuída para todos os associados da tag. Então, é um baita trampolim, todos os finalistas, bastante coisa, bastante gente vai ler seu livro, que eu acho. Exato, e é isso que a gente quer, bastante gente ler seu livro. E além disso, né, também tem finalistas, né? Então, antes de anunciar o vencedor, vamos ter 5 finalistas e todos eles vão ganhar uma adaptação para audiobook que vai ser colocada na Audible, né? Que é a nossa loja de audiobook da Amazon. Legal. Bom, então tem a Amazon Kindle, tem o Audible, né? Que também de audiolivro da Amazon também. E nos últimos anos a Amazon ela tinha um serviço de livros físicos sob demanda, mas eles eram feitos no exterior, era um esquema diferente, acabava sendo mais caro. Você pode dizer se a Amazon, vocês têm planos de entrar com livro físico sob demanda aqui no Brasil, que o POD, né, o Publishing on Demand, é uma coisa que está aparentemente crescendo, é um mercado que vai tá surgindo mais forte aqui no Brasil. A Amazon vai ficar dentro, já tem alguma coisa mais sólida, como é que é? Porque já existe esse serviço, né? Existe em outros países, sim. A gente tem um serviço hoje disponível nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Eu não tenho nada para anunciar aqui hoje, né, daqui do Brasil. Furo autoria. Mas a gente tem um serviço disponível para os nossos autores, sim, que disponibiliza o livro físico aqui no Brasil. E aqui no Brasil, eu digo, vendendo na loja da Amazon brasileira, em real, a pessoa pode parcelar exatamente a mesma experiência que ela tem com qualquer outro livro que ela esteja comprando aqui na loja. Ele chama distribuição estendida, né? Então, é um recurso disponível para quem tem o livro físico pelo KDP. Quem tiver interesse, acho que vale a pena entrar dentro do KDP, kdp.amazon.com.br, e pesquisar lá sobre a distribuição estendida. A gente tem várias explicações nas páginas de ajuda, e também um dos webinars que eu dou é justamente sobre isso. Então, quem se interessar pode dar uma olhada. Fera. Bom, estamos chegando no finalzinho agora, a gente conversou um tempo, foi bem legal, a gente falou bastante de mercado, de tudo, mas vamos fazer uma parte mais tranquila, mais leve. Então, eu queria te perguntar, o último livro que você leu que te marcou muito? Ai, gente, é muito difícil. Livros que eu li que me marcaram muito, porque todos eles me marcam muito. Não, o último livro, o último livro, eu tô passando por uma depressão literária agora, assim, tá difícil eu engajar nos livros, tá difícil. Todo mundo passa por essa fase, tudo bem. O último que eu gostei muito, eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, jovem adulto, né? Então, legal. Sou suspeita. Eu tenho quase 30 anos e eu continuo lendo livros que os protagonistas têm 15, mas tudo bem. Detalhes. O último que eu gostei muito é um da Companhia das Letras, que é A Rebelde do Deserto, que eu adorei esse livro, gente. A série inteira é sensacional. Se você gosta de jovem adulto, achei super bom, super bem escrito. Legal. Nossa. E você, bom, o Kindle, além de ser o Kindle Publishing, né, o KDP, o Kindle é o Kindle, o aparelhinho. Você é uma usuária do Kindle ou você ainda é uma grande nostálgica dos livros físicos? Ainda não, né? Espero que sempre tenha, mas... Não, eu acho que sempre vai ter, mas assim, eu não acho que... Eu acho que as pessoas gostam muito de livro físico para ele deixar de existir, assim. Mas eu, pessoalmente, eu amo livro físico, eu amo o cheiro de livro, aquela coisa de quem gosta de livro mesmo. Sim. Tem uma coleção de mais de 300 aqui. A gente tem alguns aqui também. Pouquinhos, né? Aí no fundo. Mas, olha, eu pessoalmente, assim, primeiro que acabou o espaço, assim, quando ainda, assim, em vidas passadas, né, tipo, anos atrás, acabou o espaço que eu tinha para guardar. E aí também eu chego à conclusão, assim, o Kindle é uma coisa, para quem gosta de ler o tempo todo, ele facilita muito a vida, porque
Assim, pra mim, o grande diferencial é que você consegue ler em qualquer posição. Então, você tá, tipo, deitado na cama, você consegue ler daquele jeito, de ponta cabeça, você vira, não sei o que, você não tem o peso do livro. Atualmente, o meu é o Paperwhite, ele é a prova d'água, né? E aí, Nossa, eu consigo levar ele diferenciado. pra praia, eu leio ele na piscina. Então, assim, pra Maravilha. mim, é o que mais diferencia, sabe? E o peso, né? Eu levo ele sempre na Sim, bolsa, e aí, enfim. Eu sim, amo livro físico, eu sempre vou amar e eu sempre vou ter. Mas, pra dia a dia, assim, o Kindle Kindle é acaba uma sendo boa. o meu go-to. Legal. E um autor ou autora brasileira contemporânea que você gosta muito, assim, uma galera aqui do Brasil, quem que você tem Uhum. lido ou que você gosta, que você já leu? Ó, que eu amo a Karina Ricci. Legal. Eu sou jovem adulto e romance, esses são os meus dois Sim, principais. Aí a Karina Ricci, pra mim, é tipo, amo todos os livros que ela escreveu. legal. Não, beleza. Foram ótimas indicações, duas boas indicações. Como é que era o livro da Companhia das Letras? É A Rebelde do Deserto. Rebelde do Deserto. Bom, vou Uhum. colocar aqui a capinha dela. Uhum. É, bom, Laura, obrigado. É isso. Espero que você tenha curtido também. Acho que foi super legal ter uma visão um pouco de dentro também da Amazon, que a gente, às vezes é isso, né? A Amazon é essa grande empresa multinacional e gigantesca e que vale bilhões e bilhões, mas também ela é feita por pessoas que também gostam de ler livros e também são leitores como nós, e, né? Isso, então, tá todo mundo tentando fazer o melhor possível para que os livros sejam acessíveis e que possam ser bem feitos e baratos e rápidos e é isso que seja possível ler cada vez mais e mais aqui no Brasil. Então, obrigado pela sua participação. As portas da Obrigada de novo autoria pelo estão sempre convite. abertas. Legal, Sim. e Obrigada. então é isso, se inscreva no Prêmio Kindle, leiam Uhum. os livros da Karina Ricci e Young Adult e tudo. E, Exato. e é isso. Tem mais coisas da Laura nos webinars aí na internet, dá para achar bastante coisa. Quem se interessar em autopublicação e tudo. E obrigado, até a próxima, Laura, valeu. Ah, Obrigada, antes que eu gente. esqueça, porque eu sempre esqueço, É, é. você tem que me ajudar também. Então, tem que se inscrever no canal, colocar o sininho, tem que ajudar a fazer o jabá, porque agora É verdade, é O verdade. Eu não Bianco tô fez. acostumada com essa vida de youtuber. É isso, Se inscrever no canal, o Bianco gostar fez do a semana vídeo e passada. apertar o sininho. Isso, muito bom. O Bianco fez isso na semana passada, agora eu vou sempre pedir pro convidado fazer o jabá da autoria. Vai ser Ah, tá uma bom, fechou. terceirização. Maravilhoso. Então é isso. Mas obrigado e Fechado. até a próxima. Obrigada.